E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no espaço aqui, certo? Vou fazer um vídeo para vocês falando hoje sobre os antúrios, mostrando aí um pouco aí do espaço, certo? Como é que tá ficando. Vocês lembram aí, né? A gente tinha bem pouquinha planta e hoje olha aí como é que a gente tem, né? De planta, ó, quantidade muita, né? Então vou falar um pouquinho aqui sobre os antúrios, certo? Sobre cuidados, sobre adubação, poda, rega, iluminação. Vou falar um pouco sobre cada detalhe deles. Espero que vocês gostem do vídeo. Aproveitando aqui, ó, cafezinho, bem quentinho. Hoje tá um dia um pouco frio. Vocês estão vendo aí pelo antúrio, né? Tá ventando, olha as folhinhas dele como é que tá, né? Tá ventando bastante, choveu bem à noite, né? E é isso aí, bora pro vídeo. Vocês podem ver que aqui no espaço a gente tem bastante variedade de antúrio. Eu tenho um antúrio negro, gigante, eu tenho um antúrio branco, vermelho, eu tenho ele médio, eu tenho ele pequeno, tenho um mini, certo? Eu tenho vários tamanhos de antúrio aqui no espaço. E a gente tem também em várias cores. A gente vai ter o preto, o negro, né? Negro, branco, vermelho, laranja, verde, rosa, uma infinidade de cores a gente vai ter, certo? E na verdade, algumas dessas variações de cores é porque o antúrio ele vem sendo modificado geneticamente, né, em laboratórios especializados. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, retorno nesse instante. O meu vizinho aqui na frente tem uma serralheria e hoje ele está fazendo um serviço de pintura e o barulho do compressor atrapalha um pouco. Já eu volto com o vídeo. Então, como eu estava dizendo, né, ele vem sendo modificado geneticamente, né? E com essas modificações eles vêm dando novas cores. As brácteas, né? Brácteas é o que, na verdade? Vou tentar mostrar para vocês. Isso aqui chama-se bráctea. Bráctea, ela é uma flor invertida, gente. Isso aqui não é uma folha invertida. Isso aqui não é uma flor do antúrio, certo? Isso aqui é uma folha que foi invertida. Na verdade, a flor é esse pendãozinho aqui, ó. Vou tentar mostrar ele mais de perto para vocês. Esse pendão, certo? Que sai acima da flor, acima da folha invertida da bráctea, é que é a flor do antúrio, certo? Muita gente produz semente, né? Produz a muda da semente, só que a muda da semente demora muito, certo? Para crescer, para chegar a esse porte, para florir, né? A melhor forma de fazer mudas do antúrio é através da divisão da torceira. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma, duas, três, eu devo ter uns 5 a 6 mudas aqui nessa torceira. Então é mais fácil tirar ela desse vaso, fazer a divisão e tá tirando as mudas, né? Multiplicando a quantidade de antúrio que você vai ter. Esse é um dos pontos, né, que a gente está falando. O sentido da modificação dessa folha, que chama-se bráctea, avião passando. Estou a 2 quilômetros do aeroporto internacional Senador Nilo Coelho, aqui em Petrolina, e então sempre tem avião passando aqui e o barulho é intenso. Então assim, o sentido dessa bráctea ser colorida é para atrair o inseto polinizador. Porque senão, se essa folha, a bráctea, continuasse na cor verde, não ia ter sentido nenhum, não ia atrair, né? Ia ser uma flor muito feia, não ia atrair o inseto polinizador. Quando ela está na idade adulta, madura, já que consegue ser polinizada, isso aqui cria uma espécie de umas verrugas. Então, se você vê verrugas nesse pendãozinho que é a flor do antúrio, não se preocupe, aqui é onde é formada as sementes. Então assim, vamos falar um pouco agora, certo, do ambiente ideal. O ambiente ideal para o antúrio é uma planta de sombra, certo? Não é uma planta de sol. Ela gosta de luminosidade, ela gosta de claridade, mas não gosta de luz direta, certo? Do sol em cima dela. O que acontece quando o antúrio recebe a luz direta, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ó, não sei se vocês já passaram por essa experiência, ele fica assim, ó, queimado, certo? Observem aqui, ó. Isso aqui foi feito, certo? Esse antúrio estava ali em um local que ele estava pegando o raio do sol diretamente em cima dele, então ele fica nesse aspecto. O ideal aqui é você vir com a tesoura de poda, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Pegar a tesoura de poda, gente, e fazer essa poda praticamente no talo aqui embaixo, ó, certo? Ó, desse jeito aqui, vocês fazem a poda. Porque se você deixar um talo muito alto, como está esse talo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, tentar vocês verem aqui, ó. Isso aqui fica sugando a energia da planta.
Então nunca deixar, certo? Esse estalo alto quando você fizer a poda no seu antúrio, certo? Então esse é o método ideal de você estar fazendo poda. Eu não vou tirar essa daqui não, eu vou deixar, certo? Só para você estar entendendo um pouco aí do jeito de fazer poda, certo? Ainda sobre a iluminação, né, que é uma planta para dentro de casa, mas existe muita controvérsia aí se vocês for pesquisar aí na internet, no YouTube, certo? Existe uma controvérsia muito grande sobre deixar ela em quartos, em ambiente, escritório com ar-condicionado. Tem muita gente que diz que ela não se dá bem, tem outras que diz que sim. Basta que no final de semana, quando a pessoa não vai trabalhar sexta, sábado e domingo, deixa ela em um ambiente que receba claridade, que não tenha ar-condicionado. Na segunda-feira ela retorna para o ambiente onde está o ar-condicionado. Então assim, só dá para saber testando, né? Só dá para descobrir isso aí na prática, certo? Outra coisa, gente, é sobre a questão da adubação, certo? A adubação, tem muita gente aí que indica o fertilizante, o 10-10-10, né? Que é nitrogênio, potássio e fósforo, todos eles na mesma quantidade. Mas eu aconselho sempre vocês a utilizar algum fertilizante que tenha o 14, certo? Que tenha o 14. Então, tipo assim, o 4-14-8, porque o que tem o número 14 é o que favorece a floração. O antúrio é uma planta que você deve fazer essa adubação com esses fertilizantes a cada 15 dias. E a gente peca, né? A gente compra as plantinhas e muita gente termina não fazendo essas adubação, né? Termina não tendo esse cuidado. E aí, eu, por exemplo, trabalho na feira, chego lá com as plantinhas assim, todas floridas, e as pessoas perguntam por quê, né? Então eu sempre respondo o seguinte: assim como a gente precisa de uma vitamina, né? As plantas também precisam de algum nutriente para se manter bonita, né? Elas precisam de ajuda também. E outra coisa, o substrato, né? Eu tenho o substrato aqui para vender. Vou estar fazendo um vídeo depois para vocês só mostrando os produtos que a gente tem aqui para cada tipo de planta, para antúrio, para orquídea, para samambaia, para rosa do deserto. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui depois mostrando para vocês. Então isso aqui precisa ser trocado também a cada 2 anos, né? Isso aqui vai perdendo todos os nutrientes que tem aqui nessa terra, nesse substrato, vai perdendo tudo. Então precisa ser reposto, né? Como é que a planta vai continuar saudável em um ambiente que não tem mais nada para ela consumir? Nenhuma proteína, nenhuma vitamina, não tem nada. Então a gente precisa estar repondo. E no caso do antúrio, a cada 15 dias é recomendado, pelo menos uma vez a cada 30 dias, né? Fazer uma adubação na raiz, fazer uma adubação foliar, isso é muito importante. Eu tenho aqui vários tipos de produto que eu uso farinha de osso, e tem outras coisas aqui que eu uso, produtos da Forte Jardim, Forte Flores, uma infinidade de produtos diferentes eu uso para estar mantendo, né, os antúrios. Vocês estão vendo aí, ó, vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí, eu tenho ali ó, o antúrio verde, por trás ali do branco eu tenho o verde, eu tenho o branco, eu tenho o negro, ali na frente ali eu vou ter o laranja, certo? Tem um laranja ali, ó. Eu tenho o vermelho, que tá ali bem escondidinho ali. Tem outras cores que eu vendi, né? Já não tenho mais aqui, tipo o amarelo. Eu tinha muito amarelo aqui, o antúrio amarelo, que pra mim era uma novidade. Eu tinha muita vontade de ter. E em breve eu quero estar montando um vaso com um de cada cor pra mim, certo? Vou estar montando e vou estar mostrando todo o procedimento aqui no canal. Falando agora, pessoal, sobre a rega, certo? Como regar o antúrio, certo? A gente, no meu caso, eu que moro aqui no Nordeste, um sol daquele de rachar o coco, certo? Como diz a história. Então aqui eu molho pelo menos dia sim, dia não, certo? Eu molho. Geralmente eu costumo fazer o que? Eu encho um balde com água e mergulho ele até aqui, deixo ele encharcar, retiro, deixo ele esvaziar, certo? Para poder retornar de volta ao local dele. Isso, dia sim, dia não, eu faço essa rega. Para quem mora aí no região mais fria, a rega dela, gente, é uma vez por semana, certo? É uma planta muito fácil de cuidar, é uma planta boa para você presentear as pessoas também, certo? E assim, é uma planta incrível, maravilhosa. Eu vou estar adiantando um pouco aqui sobre o substrato, certo? Ideal para antúrio. Tá aqui, ó. Esse é o substrato ideal, certo? A partir da fibra de coco. Gente, a fibra de coco
ela tem o poder de evitar, certo? Fungos no seu antúrio. Ela evita tipos de doença. Então é muito importante, certo? Eu vou fazer um vídeo depois, como eu falei aí já para vocês, só mostrando o substrato e a função de cada um deles. Falando de outro assunto aqui. Geralmente eu tenho muitos clientes que me perguntam se ela é tóxica, porque cria gato, cria cachorro e não querem planta tóxica. Ela, no caso o antúrio, é sim uma planta tóxica, né? Então se a pessoa disser eu não quero planta tóxica dentro de casa, eu não recomendo, certo? Não recomendo o antúrio de jeito nenhum. Então pessoal, por enquanto é mais ou menos isso que eu queria falar aí sobre o antúrio. Eu tenho outra coisa para falar, né? Que ela pode ser, o antúrio ele pode ser cultivado, gente. Para quem não sabe, um jardim vertical de antúrio em várias cores fica a coisa mais linda do mundo, certo? Jardim vertical. Você pode estar também cultivando diversos tipos de vaso no chão, certo? Você pode estar cultivando ele no chão, desde que ele não receba luz direta. Ele tem que ficar embaixo, um espaço que a copa das árvores mantenha ele sempre abrigado da luz direta do sol, certo? Outra forma também é a hidrocultura. Hidrocultura, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse antúrio aqui, ele tinha ficado completamente queimado do sol. Eu levei para a feira para vender. E lá na feira ele pegou a luz do sol direto em cima dele, não tinha nenhuma proteção, queimou todinho. Então eu fiz uma poda, aqui dá para ver alguns lugares que foi feita a poda das folhas velhas. Ele está nascendo aí umas folhas novas, não colocou nenhuma floração ainda. Só que o que eu fiz? Certo? Tá meio esverdeado aqui, porque eu não coloquei carvão, era para mim ter colocado carvão. Ele está plantado somente na pedra. O que acontece? Eu coloco essa quantidade de pedra e coloco a água abaixo do nível da pedra. Por quê? Porque não vai ter como o mosquito da dengue estar depositando os ovos aí e nascendo as larvas. Então isso aqui chama-se hidrocultivo, hidrocultura, né? Não tem terra de jeito nenhum, não tem nenhum tipo de substrato e vocês podem ver que ele está com um verde, está ficando bonito, ele está renovando completamente. Só ficou sujo aqui porque eu não coloquei carvão. Antes de plantar desse sistema, a gente pega uma lasca de carvão, carvão de churrasqueira mesmo, que não tenha sido usado ainda, lava ele bem lavado e coloca dentro do vaso, aí cobre com as pedrinhas e planta o antúrio. Quando a gente faz isso, o carvão evita que crie esse limo aqui, essa sujeira, certo? Eu vou estar fazendo esse procedimento depois em outro vídeo e estar mostrando a vocês. Então vocês estão vendo aí diversas formas, certo? De cultivar o antúrio. E a das que eu gosto mais é do painel vertical. Pois bem, praticamente era isso que eu tinha para falar sobre o antúrio, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários aí, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, certo? Aos poucos eu vou respondendo. E é isso aí. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.